mais 1 sobre a distância da imagem. Vou colocar aqui, a distância da imagem é d'. Muito Tá. bem. E agora, né, eu quero te mostrar uma coisa. Deixa eu pegar aqui. Aqui, essa é a matéria da Física 2. Então, aqui está o livro. Aqui está espelhos esféricos, 260. Aí ele vai falar de espelhos, blá, blá, blá. Vamos ignorar todas essas partes de espelhos aqui que não são os espelhos que nos interessam. Vamos para os espelhos esféricos. E por que que eu vou ver a teoria se eu já sei a fórmula? Porque não adianta eu só saber a fórmula nesse caso se eu não entender os tipos de imagem que o espelho forma. Então nós estamos falando de um espelho convexo. O espelho convexo é uma barriguinha para frente. Ele forma, então, como eu tinha dito aqui, uma imagem virtual, direita e menor. Agora, o que que significa isso na prática? O que significa isso na prática? Vem aqui, olha só. Quando a imagem ela o objeto ele é sempre real. O objeto ele nunca está do lado virtual. O objeto está sempre do outro lado do espelho, vamos dizer assim, no mundo real. Então, o objeto ele tem a sua distância em relação ao espelho, que é o que entra naquela fórmula, ela é sempre positiva, ok? E a imagem quando ela é real, ela também é sempre positiva, só que a imagem nesse caso não é real, ela é virtual. Então, por isso que a imagem vai ser um valor negativo. Portanto, quando ele vier aqui falar da... Tava demorando para isso aqui travar. Eu vou ter que fechar esse negócio aqui. Tem esse computador travando. O computador é tão bom. Tô abrindo de novo aqui. Eu entendo, eu já descobri qual é o problema. O problema é o Google Chrome, é o pior navegador que existe. Sério? Olha só, seríssimo. O objeto luminoso é colocado a 40 centímetros do espelho. Então significa que é o que eu chamei de D ali. A distância do objeto. Que é real, é positiva sempre. Sim. E ele está dizendo que o espelho é convexo e tem uma distância focal igual a 20. Muito bem. Quando o espelho é convexo, perceba que a distância focal é negativa. Tá vendo aqui, ó? O que ele chama de F, ele está dizendo que é negativo. Então, por quê? Porque é convexo. Então, se fosse côncavo, seria positivo. Como é convexo, é negativo, beleza? Beleza. Então, aqui, quando ele falou que a distância focal é 20 centímetros, na realidade, a gente vai ter que dizer que é menos 20, para que a conta funcione. Determine a posição da imagem. Então, ele quer saber a posição da imagem, que no nosso caso é o que eu chamei de D'. Então, para encontrar o D', a única coisa que nós temos que fazer é jogar esses valores na fórmula e conseguir resolver uma conta de fração. Daí vocês, fração, não precisa ter medo. É só separar as coisas. Somar as frações que der para somar e depois multiplicar cruzado. É assim que a gente faz desde a época da escola. Então vai ficar 1 sobre menos 20 igual a 1 sobre 40 mais 1 sobre D, certo? Certo. D', no caso. Então, o que a gente faz quando vai resolver um problema de encontrar o valor da letrinha, né? De isolar o X, lá que nem quando a gente está na escola, 7º ano. A gente deixa de um lado quem tem X e do outro quem não tem o X. Ou seja, Sim. de um lado vai ficar os meus termos que tem a variável, então no caso 1 sobre D', e do outro vai ficar os caras que não tem. Então vai ficar 1 menos 20 e o menos 1 sobre 40, ok? Certo. Certo. Muito bem. Aí agora, né, falta pouco. A gente vai somar essas duas frações. Daí você tem que lembrar o basications de somar frações, que é, você só pode somar frações quando os denominadores são iguais. Então a gente olha para essas frações, percebe que os denominadores não são iguais, então a gente tem duas escolhas para fazer aqui.
Ou a gente faz uma escolha inteligente ou a gente perde tempo. Hum. Não vamos perder tempo. Eu olho para as duas frações e percebo que uma é 20 o denominador e na outra é 40. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fração aqui, que tem o 20, e vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Porque a hora que Tá, eu multiplico por 2 aqui virou 40, entendeu? Daí eu consigo entendi. juntar com essa. É muito mais fácil fazer aqui assim quando a gente tem uma situação simples dessa. Tem que fazer MMC, tudo, né? Seria um saco fazer MMC. Então vai ficar menos 2 sobre 40, Sim. menos 1 sobre 40. Perceba que essa quantidade, 1 sobre 20, 2 sobre 40, é a mesma quantidade. Se Uhum. fosse pizza, por exemplo, você pega uma pizza, corta em 20 pedaços e come um. É a mesma coisa que pegar a pizza, cortar em 40 pedaços e comer dois, né? Entendi. E a mesma quantidade de pizza. Muito bem. Então agora, né, para finalizar de uma vez, vai ficar 1 sobre d', 1 sobre d' igual a menos 3 sobre 40. E agora, como é que a gente resolve isso aqui? Daquele jeito mais bom de todos, que é multiplicar cruzado. Uhum. Daí, vai ficar menos 3d' igual a 40. Logo, d', que lembrando, é a distância até a imagem, é 40, é menos 40 sobre 3. Que é o que a gente esperava ser. Por quê? Porque é um espelho convexo. Então a resposta tinha que ser negativa, lembra? Tinha. Por quê? Porque a imagem é virtual. Né? Eu mostrei para você que a imagem era virtual no espelho convexo. É até bom você anotar essas paradas aqui. Mas, ó, Sim. imagem virtual, certo? Daí, quando a gente olha aqui, as imagens virtuais sempre são negativas. Uhum. Muito bem. Então faz todo sentido do mundo essa resposta ser essa aqui, negativa. Aí deixa em fração mesmo? Eu costumo passar para a decimal, mas se eu não tô com a calculadora aqui, eu acho que isso vai dar 13,1, 13,3, eu acho. Mas faz aí e me diz quanto é que dá. Ai, complicado. Então, acho que é mais. Quando fizer aí, me fala. É, 3,3. 3,333. Maravilha. Maravilha. Então é isso. É menos 3. Agora, a outra pergunta. Ó, depois eu vou te pedir para fazer uma bem parecida com essa, hein? A outra pergunta é o aumento linear. Muito bem. Então, o aumento ou a diminuição, ou seja, o que aconteceu com a imagem, né? Sim, A gente sabe que é um espelho convexo. Então, a gente já entendeu que no espelho convexo a imagem diminui. Está sim. escrito isso lá. Agora, como é que a gente encontra essa relação? Essa relação está aqui, ó. O aumento linear ele pode ser dado por essas duas fórmulas aqui. Tanto o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, informações que a gente não tem, Uhum. quanto essa outra, que é mais conveniente para o nosso caso. A distância da imagem, menos a distância da imagem dividido pela distância do objeto. Isso aqui nós temos. Tá. Nós temos todas essas distâncias. Então vai ficar A igual a distância, menos a distância da imagem, que nós acabamos de encontrar aqui, que é menos 13 sobre 3, mas eu vou colocar que é menos 40, né, sobre 3, porque eu acho mais fácil fazer conta com fração, Uhum. dividido pela distância do objeto, que é 40. Ok? Ok. Daí ficou legal, porque eu vou poder cortar esse 40 com esse 40, menos com menos dá mais. Eu vou ficar então com A igual a 1/3. O que isso aqui significa? Primeiro, está positiva a resposta. Significa que a imagem de fato ela é direita. O que significa a imagem ser direita? Ela não ser invertida. Ela está virada para o mesmo lado do objeto.
ok? Ok. Porque às vezes você tem um objeto que tá assim e a imagem fica virada. Entendi. Não é o que está acontecendo aqui, porque o sinal é positivo e é isso que a gente espera no espelho convexo. E lá você leu, né, junto comigo, que no espelho convexo a imagem é virtual, direita e menor. E onde que está o fato de ser menor aqui? Está no fato da amplitude ser menor que 1. Um terço é uma fração, entendeu? Um terço é um terço, é menos de 1. É pegar um inteiro e dividir em 3, né? Sim. Então significa que essa imagem virou um terço do que ela era, do tamanho do objeto real, ok? Ok. E é isso que acontece no espelho convexo. Um exemplo de espelho convexo é o espelho do carro, né, que diminui a imagem das coisas, mas por consequência você consegue pegar uma área maior, né? Isso para evitar de atropelar um motoqueiro que entra pelo canto, né, coisas assim. Aham. Entre outros vários exemplos, né, tem muitos desses espelhos assim, em estacionamentos e coisas do gênero para você ver se tem gente vindo dentro de ônibus, para o motorista ver se a pessoa está saindo lá da parte do ônibus e assim vai, beleza? Beleza. Então tá bom. Essa foi a nossa primeira brincadeirinha aqui. Então agora eu vou pegar este mesmo problema, mas eu vou trocar alguns valores para ver se você consegue fazer sozinho. A lógica vai ser bem parecida, tá? Tá Então bem. aqui eu vou trocar por 30 e aqui eu vou trocar por 60, ok? Ok. E eu vou, é claro, te enviar o que eu fiz, porque você pode usar como referência. Deixa eu salvar aqui. Beleza. Então vai ser praticamente fazer a mesma coisa que eu fiz. Tá. Então, trocar os valorezinhos para depois tentarmos fazer a segunda questão da sua lista. Então, se você tiver qualquer dúvida, me fala, mas eu acho que você consegue sozinho, não tem muito segredo, tá? Tá bem. É o F, né, que é negativo. Bem, o F é negativo porque nós estamos falando de um espelho convexo, tá bom? Tá bem.
Fui. Deixa eu mandar. Poxa, aí sim. Muito bem. Vamos ver aqui. Vamos Ixi, ver. eu esqueci só do zero no final. Ah, aqui é negativo, aqui é positivo, parari parará. Pelinha, então é menos 2. Menos Eu 2. esqueci do zero. Sim, mas a resposta. Calma aí. Então não é menos 2, né? Seria menos 20, É, certo? Menos 20 centímetros. Então, isso é a distância da imagem, né? Como a sim. imagem é virtual, tá tudo bem em ser uma distância negativa. Muito bem. Agora, você vai usar o valor certo para encontrar a amplitude, que é aquele A, aquela letra A que eu fiz a conta, tá bom? Tá bem. Então tá bom, vai lá. Tem que resolver a fração? Não tem, né? Eu fiz com fração porque a minha resposta ela ficou com fração, né? Então, para não usar decimal, eu deixei em fração. Mas no seu caso, a sua resposta deu um número inteiro, 20. Então, use 20, né? Tá. Tá. Prontinho. Vamos ver. Muito bem. Então, bem, você poderia ter deixado essa resposta que nem eu deixei em fração, mas assim tá tudo bem. O importante é Beleza. você concluir o mesmo que eu concluí, que vai ser uma imagem direita, porque o sinal deu positivo, e uma imagem menor, porque o número deu menor que 1. Ok? Sim. Ok. Beleza. Então, vamos pegar a próxima aqui. Uma pessoa diante de um espelho. Blá, blá, blá. Deixa eu ver aqui. Essa era chata, hein? Vamos ver. Uma pessoa diante de um espelho esférico de raio de curvatura igual a 120. Isso aí tem a ver com o foco. Uhum. O raio de curvatura é 2 vezes o foco. Então, o foco é 60. Vê a sua imagem direita 4 vezes maior. Então, se a imagem ficou maior, a única possibilidade é que seja um espelho côncavo. Porque o espelho convexo só faz imagem menor. Beleza? Beleza. Então, algumas conclusões nós já tiramos, né? Vamos escrever essas conclusões. Se o raio é 120 centímetros, o foco é 60. Como a imagem é maior, significa que é um espelho côncavo.
porque o convexo só faz imagem menor. Direita 4 vezes maior. Muito bem. Quando a gente conhece um pouco de espelho côncavo, nós também já sabemos que isso aqui é uma informação muito importante. Se é 4 vezes maior, significa que o objeto está bem perto do espelho. Como a imagem... bem, de toda forma, para que a imagem seja maior, ele tem que estar perto do espelho. Para que a imagem seja maior, o objeto tem que estar perto do espelho. O que significa estar perto do espelho? Entre o foco e o espelho, ok? Ok. Muito bem. Faça um esquema onde apareçam o tipo do espelho esférico, o objeto e a sua imagem. Para obtenção da imagem, utilize 2 raios de luz. Tá. Então, claro, ele não falou para nós aqui nada assim diretamente sobre as distâncias, né? Mas ele falou isso aqui, que a imagem é 4 vezes maior. Então a gente sabe que tem aquela fórmula que envolve as distâncias, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, eu tenho a lei de Gauss para os espelhos aqui, né? Que é 1 sobre F igual a 1 sobre a distância do objeto, mais 1 sobre a distância da imagem. A única informação que eu tenho aqui é sobre o foco, que é 60, dessa vez positivo, porque nós estamos falando de um espelho côncavo. Muito bem. Só que nós temos a outra fórmula, né? Que é deixa eu até jogar para cá. Essa aqui foi de uma forma, nós já temos isso. Então, vou chamar de equação 1. A outra fórmula que nós temos é essa aqui. A igual a menos P', ou melhor, D', que é a distância da imagem, dividido pela distância do objeto. Ele falou para nós que a ampliação foi 4 vezes. Então, significa que o A é 4. O A, ele indica diretamente qual é a ampliação, beleza? Beleza. E a questão é que é positiva porque ele falou que a imagem é direita. Tá. Direita, tá vendo? Então não é negativa. Se fosse invertida, seria negativo. Então, menos D' sobre D. Então, olha só, essa aqui é a equação 2. E eu tenho 2 variáveis, né? As minhas 2 variáveis são as mesmas nas 2 equações. Então, você tem que ter a certeza, a convicção de que é possível achar o valor disso aí, tá? É possível. Dá para achar o valor do D e do D', porque é que nem aquelas continhas lá da 7ª série, que a gente tinha o X e o Y numa equação, X e o Y na outra, e aí a gente resolvia um sistema e conseguia encontrar o valor do X e do Y, lembra? Mesma coisa aqui. Então, bem, essa fórmula, né, essa fórmula das frações ali, ela é um pouco chata às vezes, né, porque ela tem esse monte de fração. Então, eu gosto de escrever essa fórmula, às vezes, de outro jeito. Ela pode ser escrita do seguinte jeito. Tem menos fração desse jeito que eu vou escrever, mas ainda tem uma fração. Então, você pode escrever isso aqui da seguinte forma, olha só. F igual a D vezes D' dividido por D mais D'. Ok? Ok, nossa, bem mais fácil. Um outro jeito. Talvez seja apropriado nesse caso, já que a gente tem um sistema. Então, o que eu vou tirar desse sistema que pode me ajudar aqui, né? Eu posso tirar rapidamente da equação 2 ali uma relação entre o D e o D'. Eu posso dizer que o D', por exemplo, ele é menos 4D. Sim. Eu passei o D para o outro lado multiplicando 4, certo? Certo. E o menos foi junto, né? Ficou menos 4D. Okay? Ok. Então, agora que a gente sabe isso, eu posso pegar essa equação aqui, no lugar do F eu já sei que é 60, né? Então, eu vou colocar 60. E eu achei que o D' é menos 4D. Então, onde tem D', eu vou colocar menos 4D. E aí só fica uma... entendi. Entendeu? Entendi. Nossa, assim Então, fica bem agora... mais fácil. Agora você tem uma equação que tem só uma variável, que é o D.
Então vai ficar 60 igual a menos 4D ao quadrado. O problema está aqui, D ao quadrado. Você vai ter que resolver Bhaskara, provavelmente. Ou Não. não, vamos ver. Agora, quanto que é D menos 4? Porque mais com menos dá menos, né? D menos 4D é menos 3D, certo? Certo. Tudo bem até aí? Tudo. Então, olha só que legal, como tem D multiplicando todo mundo em cima e embaixo, eu posso cortar. Eu posso também matar esses sinais. E Aham. posso passar o 3 para o outro lado. Então, já vai ficar 180, né? 60 vezes 3, 180. Igual a 4D, ok? Tá. Fiz algumas simplificações aqui. Cortei os Ds, passei o 3 multiplicando, Uhum. matei os sinais. E agora eu posso fazer também 180 dividido por 4, né? Provavelmente dá uma coisa aí, eu acho que dá 45. Beleza? Então significa que a gente acabou de achar o valor do D, 45 centímetros. E o D é positivo, como era de se esperar, né? O D é positivo porque ele é a distância do objeto, que é sempre positiva porque o objeto é sempre real. Entendi. Agora que eu achei o D, eu posso achar o D'. Eu já sei que o D está relacionado com o D', né? O D' é menos 4D. Uhum. Então, vai ficar aqui vezes 45. Então, significa que o D', olha só, né? O D', ele é menos 180 centímetros. Então, vamos lembrar que o D', ele é... Quem que é o D'? Ele é a distância da imagem até o espelho. Sim. Ok? Então, essa distância, ela tá aí, menos 180. Vou só confirmar se está tudo certo. Parari, parará. Parará. Certinho, eu acho. Certinho. E negativo por quê? Porque é uma imagem virtual. Tá. A imagem virtual, ela é sempre negativa. Eu já falei para você algumas vezes hoje, tá aqui, imagem virtual negativa. E eu quero mostrar que tipo de imagem a gente está formando aqui, né? Ele falou que era uma imagem virtual direita e maior. Sim. Falou que era virtual, falou que era direita e falou que era 4 vezes maior. Então nós estamos falando de fato do objeto entre o foco e o vértice, que nem eu te falei. E como você pode perceber nessa imagem aqui, ele fica bem longe, né, em comparação ao objeto que estava pertinho aqui do espelho, né? Essa aqui é a Uhum. imagem, ela ficava longe. E Tá. daí é assim que ele quer que a gente faça o esboço, tá? Só que eu não vou fazer esse esboço, tá tão bonitinho aqui, só vou copiar. A ideia para fazer o esboço, eu vou te explicar, tá bom? Como é que você vai fazer? Você vai desenhar, então, o lado esquerdo, né? Uhum. E daí você vai fazer uma reta paralela ao eixo do espelho e outra reta que sai da ponta da sua imagem até o centro do espelho, Uhum. tá vendo? Daí, o que vai acontecer? Você vai, então, fazer o reflexo disso, Tem aquela passando pelo foco. regrinha, né? Tipo, Isso, paralelo pelo foco. isso, passando pelo foco, exatamente. Daí isso vai fazer umas pontilhadas aqui. Daí, Entendi. o que vai acontecer com a outra aqui? A outra é simplesmente uma reflexão dessa que veio para cá, uma reflexão com o mesmo ângulo, tá vendo? Ó? Sim. É o mesmo ângulo aqui. O ângulo que bateu no vértice é o ângulo que está saindo. Mesmo ângulo, tá vendo? Entendi. Certo. E daí você também faz o pontilhado e o lugar onde eles se encontram é justamente onde forma a imagem, com a altura e tudo, beleza? Nossa, é. Então tá bom. Então era esse problema aí, né? Feito, mais um problema feito. Muito bem. Nossa, era. Bem, então tá aí. Eu recomendo fortemente que você tente fazer esse exemplo agora, sem eu ajudando, né? Tente Aham. fazer ele para fortalecer isso aí, porque, de novo, tudo parece muito óbvio quando eu tô fazendo, mas esse assunto em específico,
ele é muito confuso porque tem muito sinal, tem muita situação, né? Tem quando tá Sim, atrás do foco, depois do foco. é Então, muita regra, né? muitas regras. Se você não pegar para fazer, vai se dar mal, tenho certeza, tá? Tá bem. Então tá bom. A gente se fala então. Tchau, Tchau, tchau. tchau, até.